Oi, que Oh, pontualidade! pois é. E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia, e você? Tudo tranquilo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando aqui. Vamos ver aqui se está tudo ok, porque É, as últimas, A as Marco já últimas, saiu. as últimas lives tivemos problemas com a conexão, com a internet, aí é bom a gente, por isso que eu falei, vou entrar antes, vamos entrar na hora, porque para se tiver algum É, problema a gente resolve, né? eu também estou num lugar aqui em casa que no. Se bem que eles andaram trocando o cabo aqui, vamos ver se melhorou, né? Conexão da internet. Pois é. É, E aí, andou dando então, uma olhada eu, aí sobre o mundo fascinante, né? é um Da mundo face. fascinante, né? E é mesmo, né, Val? É Eu muito estava bom. estudando tecido conjuntivo, né, essa semana, até por causa da live, né? E, nossa, é tudo, né? É, Tecido conjuntivo, é o muito nosso lindo. tecido estrutural, né? É muita coisa que não se sabe ainda, porque antes não se olhava para ele. Eu até deixei o livro no meu quarto, mas tem uma foto que o sujeito tirou toda a pele do cadáver, tirou todos os órgãos, deixou só a estrutura conjuntiva, né? É, É bem lindo, né? é bem lindo. A gente tem vários autores hoje estudando, né? Hoje que tá ainda bem, né? Porque tá uma grande boom, né? Esse estudo da face, o impacto que ela traz no nosso corpo. Eu acho muito interessante. As pesquisas cada vez mais estão muito acaloradas, né? Então a gente tem pesquisa que vai permeando por vários eixos aí, né? Tanto do É, movimento como também da dor, da reabilitação, do fitness, enfim, tem para tudo ali, né? Então, tem eu acho, para todas as áreas. exatamente, eu acho que inclusive esse livro, essa dissecação que você viu, deve ser a dissecação do Thomas Myers, que é do Trilhos Anatômicos, onde que ele tentou ver um trilho, né? Cada face ali Isso. seguia um trilho, deve ser essa que você deve ter visto. Mas tem bastante autores bem interessantes, acho que a gente está num caminho certo. Eu já estudo a face já há bastante tempo. Eu acho que quando eu me interessei pela face foi mais por conta de tratar muita questão de cicatrizes, e as cicatrizes causavam muito problemas posturais. Eu venho da escola de postura, né? E, e aí foi aguçei minha curiosidade, né? Para entender mais sobre isso. Mas cada dia mais está surgindo e eu tô tipo assim encantada cada vez mais. Eu falei, gente, é na Alemanha, na Itália, Israel, e aí a gente no Japão, e a gente vai se comunicando, e agora com a globalização, com a internet, fica muito mais fácil, né? Hoje eu me comunico com É, vários autores, vários pesquisadores do mundo inteiro, e isso facilita bastante a nossa vida aqui, né, no Brasil, e ainda mais agora, né, sem poder viajar e cumprir. principalmente agora, né? Eu acho que até essa questão de congressos internacionais aí nos próximos anos vai ser, a tendência é que seja online, até para alcance de um maior número de pessoas, né? Sim, sim, E a sim. importância que a ciência tomou também nesse momento, né? Sim, sim, A sim. importância da pesquisa, a importância que a ciência tomou. Né? Então, vamos falar um pouquinho de tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo, tecido de sustentação, de formação, de informação e de transmissão de conteúdo e de informação. Né? Então, Olha nós quanta estamos falando coisa. aí da face, muita coisa. E, para quem não sabe, eu e a Val estamos fazendo um curso de formação em terapia corporal, né, com base no trabalho do Reich, discípulo de Freud. E quando eu vi isso tudo, eu falei, nossa. E Reich, há 100 anos atrás, já sabia disso, né? Ele Pois não é. media, não era tão pontual, mas já sabia da existência de uma comunicação do corpo, né? Sim, sim. E, Eu e costumo falar que a esse face livro...
é muito antiga, né? A gente ela só não tinha esse nome, né? E aí depois eu vou dar um breve histórico, a gente vai entender mais ou menos como isso aconteceu. Mas vai lá, conta mais aí dos seus estudos. Pois é, e aí eu estava vendo o Paracelso, né? Que ele falava que só existe uma doença, a congestão, né? Que ele chamava de congestão. E olha, se o tecido conjuntivo tem toda essa importância e todo esse revestimento, será que ele não estava certo, né, nessa avaliação? E da onde vem a congestão da fáscia, né? Da onde o tanto que nossa emoção chega até a estrutura, né? Porque uma vez que a parte que não movimenta, que em sustentação e em contração contínua, está menos hidratada, mais sujeita a dor, enfim. Sim, e a gente tem visto bem isso, né? O comportamento emocional gerando posturas em contração o tempo todo, né? Mas é isso. Pode falar qual é a sua abordagem, fala do histórico da face, né? Dos estudos da face. Então, tem uma pessoa perguntando, a face é tecido conjuntivo? A face é tecido conjuntivo. A face é o tecido conjuntivo. Então, a face, a gente tem registro dela nos anos 200, por exemplo, entendeu? Então, só que era proibido, né? A gente não tinha esse nível de dissecação, né? E mesmo quando a gente teve esse nível de dissecação, a face foi totalmente descartada. Eu lembro que eu fui monitora de anatomia e, tipo assim, a primeira coisa que a gente fazia era tirar a face e jogar no balde. Tirar a face, entendeu? Tipo, eu tô falando de 96, 93. Entendeu? Foi na época que deixa eu só falar aqui que tem uma pessoa aqui que é completamente fora da área. Eu estava falando de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de sustentação e de formação. Então, todos os nossos órgãos são organizados dentro de uma estrutura, né? Imagina uma célula. Uma célula é uma gota d'água flutuante, né? Então, ela precisa se aglomerar e ter alguma coisa que organize essa formação e sustentação. Então, isso é a fáscia, né? É essa organização, é esse tecido conjuntivo. É disso que a gente está falando hoje. Tem uma pessoa aqui que é de outra área e perguntou o que é. Isso. Então, eu costumo falar que a face é democrática, tá? Então, eu acho que quanto mais acessível for a linguagem hoje aqui, porque vai ser um bate-papo, vai ser uma coisa, não vai ser nenhuma aula, porque o intuito não é esse. Porque se for dar uma aula de face, a gente vai gastar, assim, trocentas aulas, né? Então, aqui é um bate-papo para a gente entender. 2 meses. E olhe lá, tá? E olhe lá. Então, é só para dar explicar o que é a fáscia, né? Como que esse boom, esse burburinho e o impacto que ela causa na nossa saúde, né? De um modo geral. Então, um breve histórico é que nos anos 200 já, os médicos já tinham essa curiosidade, né? Já tinha essa curiosidade de dissecar, mas a igreja não permitia, né? Dissecar. E aí, eles faziam, quando começaram a começaram a dissecar em porcos, em macacos, começou a dissecação assim. E aí, quem começou, por incrível que pareça, foi um filósofo, tá? O Galen, que começou a fazer essas dissecações, e aí ele começou a anotar o que ele via, né? E lá por volta de 1315, mais ou menos, o Vaticano liberou que podia dissecar. E aí, só que só poderia dissecar criminosos, né? Que comprovasse que eram criminosos. E os meus estudos foram feitos na Itália e eu visitei, né, por várias vezes, fiquei no Anatômico lá de Pádua, que é a grande universidade de anatomia, de dissecação, e aí você tem lá o museu onde que a tábua de dissecação, que eles colocavam um animal
e embaixo o corpo humano. Então, quando eles estavam lá dissecando, vinha a polícia, alguma coisa, eles viravam a tábua e deixavam o animal, o cachorro, para não serem presos, né? E aí continuava lá a dissecação. Então, isso tudo começou mais, assim, essa dissecação foi em Bolonha, na Itália, né? Que foi por volta de 1315, mais ou menos. E aí, depois, André Vercelles também foi um outro médico que também começou a dissecar e começou a fazer os primeiros desenhos. E ele lançou, eu acho que, se eu não me engano, em 1548, ele lançou o primeiro Atlas, que tinha em torno de umas 8 figuras só. Imagine, hoje a gente tem um Atlas, né? E aí depois, isso só um breve assim, resumo, gente, que eu estou lembrando aqui. E aí depois veio o Gray, que veio e lançou, começou a falar da fáscia. E aí foi em 1893, mais ou menos. Ele começou a falar da fáscia. Então, quer dizer, olha quanto tempo. Só que ele falava da fáscia como uma membrana, não tinha esse nome, fáscia. Falava de uma membrana. E aí essa membrana era uma membrana que conectava os ossos, articulações e as vísceras. E fazia a suspensão dos órgãos. Olha que incrível, né? Ele tratava isso como uma membrana. E aí foi se passando, e aí, enfim, vamos fazer 2007, no primeiro congresso que teve de anatomistas, porque começaram a dissecar, mas não criaram pesquisas, né? Discutia, falava, discordava, não acho que, né, é tudo a mesma coisa, não é, enfim. Chegaram à conclusão em 2007, falaram bem assim, fizeram uma conferência, os anatomistas, falaram assim, a gente precisa dar uma nomenclatura, a gente precisa traçar o que é a fáscia. E aí, um pesquisador chamado Schleiper, ele é até psicólogo, e ele falou de uma forma muito linda e muito vasta do que era a fáscia. Que eu não lembro exatamente como foi, mas depois eu posso escrever isso, quem tiver curiosidade, eu posso até mandar. Mas ele escrevia que era um tecido tridimensional, que era um tecido único, tridimensional, que conectava tudo, né? E todos os órgãos, vísceras, era um tecido conector, que não tinha nem meio nem fim. E aí foi lindo, mas acontece que a população médica e de anatomia ficaram meio, não, muito vasto, muito E aí, em 2015, a minha querida Carla Esteco, é onde que eu me baseio meus estudos, é uma grande anatomista. E engraçado, né? Só fazer um parênteses aqui. Os maiores anatomistas foi um grande homem, que foi na Itália, em Pádua, e depois uma grande anatomista, nos dias de hoje, uma mulher. Né? Em Pádua, na Universidade de Pádua. Eu achei isso, é só um parênteses aqui para a gente pontuar a história. E aí, ela foi e enxugou isso mais. Tá? Ela, como anatomista e médica, ela enxugou isso mais. E aí eu vou ler hoje como que como que se denomina a fáscia. Ela colocou assim, uma folha ou qualquer número de outras agregações dissecáveis de tecido conjuntivo que se forma sob a pele para anexar, envolver, separar músculos e outros órgãos. Carla Esteco, 2016. Então, a partir daí, ficou estabelecido essa nomenclatura. Então, a fáscia é isso, tudo isso. Resumindo, a fáscia é o tecido conjuntivo que une tudo no nosso corpo, né? E aí, a partir daí, vários pesquisadores da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos começaram a investigar e abriram os olhos para esse tecido, porque, poxa, se é um tecido tão importante que envolve tantas coisas, então tem alguma coisa muito importante, né? E aí começaram as classificações para ficar uma coisa mais didática, né? Começaram a classificar a fáscia superficial, que é aquela fáscia que está logo abaixo da pele, junto com o tecido adiposo, né? E tem a fáscia profunda, que ela está mais a nível muscular, a fáscia meninge, que é a fáscia que liga o sistema nervoso, tá? E a fáscia visceral, que é a
a face que recobre os órgãos. Mas veja bem, isso é uma forma didática que a gente faz na hora da dissecação, para poder separar e olhar de uma outra forma. Porque na hora que a gente está dissecando, a gente não vê dessa forma, tá? É tudo uma coisa única, um emaranhado, uma coisa líquida, brilhosa, prateada, linda e maravilhosa, que a gente não sabe onde começa e onde termina. E ela vai permeando, sai da pele, ela se liga na profunda, se liga dentro do músculo e vai para as vísceras e assim vai. Sistema nervoso, circulatório. Então, tudo é fáscia. E aí, hoje, a gente tem uma classificação dessa fáscia e ainda tem outras classificações, que a gente chama de fáscia líquida e fáscia sólida. Tá? Que aí é um plus, né? Uma coisa a mais para quem estuda, para quem quer entender um pouco mais desse mundo da fáscia, né? E por que a gente diferencia? Como tudo que veja bem, deixa eu mais ou menos explicar para eu acho que ficar mais fácil. Nós somos compostos de mais ou menos 70% de água. Só que não é essa água que a gente toma, não é água líquida, tá? Porque senão a gente ia ficar né? Ficar igual quando a gente pisa com o sapato na água e fica pisando assim. Então, não é Sim, assim. Tipo Priya. A Priya está perguntando, sistema circulatório, você fala das artérias, veias, tudo é circulado pela fáscia. Os neurônios. Tudo que você pensa em sustentação e forma, algo que dá sustentação e forma é isso. Isso. Tá? Agora, ela não é só isso, né? É muito mais, como a Val falou. Ela tem a ver com proteção, conexão, informação, sistema imune também está relacionado ali à fáscia, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar, mas está muito relacionado ali na fáscia líquida, né? Essa fáscia do sistema imune é a fáscia superficial, que ela tem uma ligação direta com o sistema linfático e o sistema ali imunológico. É super importante essa fáscia no nosso corpo. Ela fica... eu acho que realmente não dá para a gente aprofundar. Mas, como o sistema circulatório, eu vou ver se vocês entendem. O vaso, o formatinho do vaso, ele é fáscia sólida. E o que passa dentro dele é fáscia líquida. Entende? Então, a veia, a artéria, ela é fáscia. Ela é fáscia sólida, que a gente fala. Entendeu? Então, voltando lá, o que eu estava explicando. Imagine que nosso corpo é 75% de água. Essa água, não existe espaço vazio no nosso corpo. Ele todo é preenchido, e ele é preenchido pela fáscia líquida. Entende? Então, a fáscia líquida é onde ela recebe, e a fáscia ultra mega inervada. Ela tem receptores de inervação para tudo. Temperatura, tato, sistema elétrico. Então, ela tem assim, ela é tipo assim, um local super receptivo para qualquer tipo de estímulo que você receba. Tanto ela é o que nos liga do externo, é o que faz que você recebe do externo para o interno, que é você, e do interno para o externo. Então, essa troca, quem lidera isso é a fáscia. Então, esse entendimento é muito importante, porque você pode trabalhar a fáscia, e a fáscia é trabalhada, a fáscia é treinada, tá? Porque você com uma fáscia treinada e você uma fáscia saudável, você tem uma vida mais saudável, desde movimento, como também na sua vida interna, visceral, na sua condição de diabetes, doenças crônicas, vamos dizer assim. Ela também regula isso. Então, é um apanhado, né? Então, a gente não tem tempo para poder estar falando de tudo, mas eu acho que deixar claro que a importância desse tecido, né? E uma das coisas importantes que eu acho desse tecido, que vale a gente falar aqui,
Ana, é a viscoelasticidade dela. O que é isso? Essa capacidade dela esticar e voltar ao tamanho normal sem deformação, sem deformar, né? Que é coisa que o músculo não tem isso, né? Então, então a gente tem que diferenciar, porque hoje, você que é educadora física, hoje mudou muito o conceito de treino, de treinamento. Né? A Ana Lúcia está perguntando, para você ter uma ideia, né, hoje a gente deixou de chamar de músculo, né, para chamar de miofacial. Né? Então nós estamos falando, o treinamento da face é o mesmo que você vai dar para os músculos, né? E como treinar os órgãos internos? Através de posturas e movimentos, porque se está tudo interligado, né? Posturas e movimentos vão dar essa nutrição, essa adequação da face interna também. Sim, sim. Eu posso depois falar, quando a gente estiver fechando, eu vou falar como que a gente pode treinar a face. Tem várias coisas que a gente pode estar fazendo. Tá? Mas para a gente só voltar para eu não perder o raciocínio, que é da viscoelasticidade. Essa condição que a face tem de poder, né, ter esse esticar e voltar. Então, isso muito é pela quantidade de fibras que a gente tem ali de colágeno, de elastina, porque ela é muito rica em colágeno, né? Elastina, e ela é composta de ácido hialurônico. Na verdade, não é ácido hialurônico, porque é uma proteína, né? Mas a gente chama vulgarmente de ácido hialurônico, que é uma grande quantidade que a gente tem no tecido facial. E aí que está o grande segredo, tá? Porque o ácido hialurônico, por onde ele passa, ele vai determinar a condição e a quantidade que ele vai ser instalado ali. Então, é ele que proporciona esse deslizamento. A face, ela tem essa condição de hidratar e de fazer o deslizamento dos músculos e dos órgãos. Então, se você tem esse deslizamento prejudicado, você tem provavelmente uma face prejudicada e provavelmente você vai ter dor, você vai ter constipação, você vai ter torcicolo, você vai ter limitação de movimento, compensações posturais. Então, você vai ter várias coisas comprometidas, né? Então, essa capacidade, e quando há uma grande quantidade de ácido hialurônico, ele é como se fosse uma graxa, ele não fica fluido, né? Porque ele é para dar essa fluidez. Quando ele tem um excesso, né, ele começa a ficar viscoso e causa uma coisa chamada densificação, que é diferente de fibrose. Tá? A face também pode gerar fibrose, mas não é esse caso. Tá? A fibrose é num caso onde que você tenha um corte, uma cicatriz, que aí você pode gerar. A gente está falando num movimento, numa vida normal, você pode ter densificações em pontos específicos da sua face. E essas densificações, elas diminuem esse deslizamento. Diminui o deslizamento. O deslizamento. E isso provoca vários sintomas, tá? Desde limitação, aquela sensação de quando você acorda, você tenta espreguiçar e acorda que está mais encurtada, que está mais rígido. Essa rigidez não é muscular, essa rigidez é facial, tá? Então, essa coisa de a importância de você espreguiçar, de você mexer o corpo, é super importante. A face gosta muito... deixa eu só complementar aqui o que ela está falando, tá? Quando você fica muito tempo numa posição, né, ocorre o aumento dessa viscosidade, né? Então, por isso que quando a gente acorda, e isso de forma crônica, né, pode até vir a fibrosar, né, uma tensão crônica, né, ou postural, ou emocional, enfim. Porque essa condição do ácido hialurônico, o que faz a produção dele e a saúde é o movimento. Se você não movimenta, você acumula ali e vira uma densificação. Tá? Então, é lógico, se você fica muito tempo parado numa posição ou fica sem fazer algum tipo de atividade por muito tempo, isso pode ir cronificando, como você falou, e aí você pode gerar dor, limitação de movimento, entre
outras coisas, tá? Outras coisas. Deixa eu ver mais o que a gente pode estar falando. A face, ela tem uma relação direta com o movimento, como a gente está falando aqui. Ela tem uma relação com a emoção, como a Ana abordou, né? Ela tem uma relação com a medicina oriental, isso é importante. Quem é acupunturista, quem trabalha com a medicina oriental, entender a face, porque é por ali que é onde a gente consegue os melhores resultados. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na matriz extracelular. A matriz extracelular é a fáscia. Então, se você não tem esse conhecimento, você não tem noção de como que permeia o Qi, né, que é o canal, a energia que circula, você também acaba não tendo tanto resultado no seu tratamento. Né? Aí é uma bola aí para os acupunturistas, né? Que é a necessidade de estudar um pouquinho. Deixa eu só complementar aqui o que você está falando. Ela falou em matriz extracelular. Nós não falamos que as células são revestidas por fáscias, né? Todos os órgãos, todas as células. Então, é através da fáscia que vai haver a excreção celular, a alimentação celular, né? Toda a necessidade da célula vai ser feita por intermédio dessa matriz extracelular, que é a fáscia. Sim, né? Então, sim. Quando ela fala que a acupuntura está ligada, que os meridianos também passam ali, né? Tem todo sentido, né? Uma vez que é uma interconexão, né? O corpo se comunica e se permeia por através dela, né, por ela, e toda necessidade celular passa por ali. Sim, é dada pela fáscia. Então, daí a importância em você manter uma fáscia saudável, né? Uma fáscia saudável, um organismo saudável. E você trabalhar, e a gente falando um pouco sobre esse treinamento facial, a gente pode diferenciar, porque existe um treinamento do músculo, que tipo, a gente já conhece há milhões de anos, né? A gente aprendeu, quando eu, por exemplo, me formei, eu aprendi que músculo, osso, articulação, e aí estudei no Capandi ainda, que é um autor que a gente entende muito, mas que hoje não faz mais sentido, porque faltou ali, e hoje eu entendo porque que faltou. Então, o treinamento de músculo é uma forma e o treinamento da face é outro. Por quê? Porque os receptores são diferentes, tá? Os receptores, para você ter uma ideia, a fáscia, ela tem muitas terminações nervosas livres. 85% dessas terminações livres são intrareceptores. Olha que coisa! Então, ou seja, tudo que acontece... É muito lindo. Então, tipo, imagina que as suas emoções, os seus pensamentos interferem diretamente na condição dessa tensão facial, tá? Então, a gente pensa... Porque quando a gente pensa em músculo, a gente pensa em contração. Só que a fáscia, a gente não pode pensar em contração como músculo. A gente tem que pensar em como tensão. Tensão é diferente de contração. Então, e existe uma tensão que é uma tensão própria dela. Por quê? Porque com essa história da matriz celular, né, das células, essas células, esse movimento das células, eles acabam fazendo um campo que a gente chama de piso elétrico, que se a gente for passar para a energia, se a gente for pensar na teoria oriental, a gente vai ver que essa energia, esse campo piezoelétrico é causado pela aglomeração ali das células vibrando, e aí causa esse campo energético que tem uma tensão própria. Então a face tem uma tensão própria, né? E aí a gente fala, Valquíria, a pessoa fala, e aí, mas como que a gente vai fazer para poder trabalhar, né? Então eu costumo sempre, como a face tem 80% de terminações livres e esses receptores são intrareceptores, ou seja, eles estão ligados às nossas sensações internas, eu costumo sempre trabalhar a percepção, a autopercepção, tá? Então, uma forma de você trabalhar a autopercepção é através da respiração.
Você trabalhar a respiração, você vai estar trabalhando a autopercepção, você vai estar trabalhando os seus movimentos viscerais, né? E ali você vai já estar trabalhando essa face visceral, essa face onde que tem toda uma ligação com o que você está sentindo e percebendo, tá? E aí quando a gente fala de... A meditação também é uma forma de você trabalhar esse mecanismo. A Priya perguntou da yoga. A yoga, a meu ver, eu sou apaixonada pela yoga, então eu sou suspeita para falar. A yoga é muito completa no trabalho, né? Eu acho, porque ela trabalha torção, ela trabalha respiração, ela trabalha meditação, ela trabalha flexibilidade, amplitude articular, né? E sempre com o que você falou, com consciência do movimento, né? Respira e vê o que essa postura te traz, o que esse asana está te trazendo, como o seu corpo se comporta nesse asana ou no outro, né? E respire o movimento, né? Então, eu acho que o yoga, foi a Priya que perguntou, o yoga também é bem completo nesse trabalho. Sim, sim, sim. Eu acho que assim, a gente tem várias formas, tá? Não tem um método, uma técnica melhor. Eu costumo dizer que você tem que experimentar. A primeira coisa é você experimentar, colocar o seu corpo em evidência, experimentar no seu corpo através do primeiro que eu acho assim, super importante você ativar. Esses receptores que está ligado muito mais às sensações. Que ali você vai ter consciência do que pode te servir, o que não pode te servir, o que está limitado, o que não está limitado. Para depois, então, você partir para um trabalho de treinamento de fáscia que está mais voltado a proprioceptores, ou seja, onde que está trabalhando mais também movimentos elásticos, movimento de torções, que aí você vai estar falando mais do miofascial, que aí você também vai estar trabalhando em conexão com o músculo. Então, é todo um entendimento. Por que entender isso, né? Se você pratica alguma atividade física, é super importante você ter esse tipo de entendimento, porque que aí você vai perceber que o quanto é importante você se aquecer antes de um movimento. Poxa, existe uma hierarquia, né, de tecido. E aquecimento com especificidade, né? Porque se você fala assim, vou aquecer e vai para a corrida, não é isso. Você está elevando a temperatura corporal. Aquecer é especificidade de fora para dentro dos menores grupos para os maiores. Né? E depende do trabalho que você vai realizar, né? Que vai realizar, exatamente. Então, eu acho que o principal, assim, do conhecimento do facial que me trouxe, e o que eu levo para os meus pacientes, que eu levo para a minha vida, tá? É esse entendimento de como eu estou funcionando. O que está sendo, como que está sendo para mim isso? É minha respiração, como que está sendo? Para depois você explorando o seu corpo e vendo o que funciona, o que não funciona. Por exemplo, eu adoro correr, mas eu não posso sair de repente aí de uma forma para correr, ou se eu começo a caminhar e depois a correr. Eu provavelmente lá na frente eu vou ter uma lesão. Entendeu? Por quê? Porque antes, como eu falei, existe uma hierarquia de tecido. A fáscia, ela está ali em primeiro. Se você não entende esse mecanismo, você vai correr o risco de se machucar, de se lesionar ou se sentir mal, né? Então, antigamente, a gente colocava culpa no ácido lático, quando a gente treinava muito ou fazia uma atividade física. E hoje a gente sabe que não é o ácido lático só, tá? Ele tem uma parcela, só que ele é facilmente excretado. Então, você bebe, faz uma reposição hídrica e aí ele é excretado. O ácido hialurônico não, ele fica. E quando ele fica, ele cria uma densificação na fáscia. Aí você sente dor, aí você sente cãibra, contratura, enfim, edema. Você pode evoluir para um edema de membros inferiores por essa densificação. Então, tipo, é um mega conhecimento que a gente tem que ter a partir do corpo, da nossa sensação. Né? Então, eu costumo levar o meu paciente para isso. Da própria sensação, né? Isso, da própria sensação. Então, eu costumo levar hoje o meu paciente para esse campo da percepção, da sensação, porque não dá mais para a gente pensar que hoje você vai tratar um torcicolo. Não dá hoje para você pensar que você vai tratar uma hérnia cervical.
uma hérnia lombar. Você vai tratar o corpo inteiro, porque a face se conecta. A face, ela se conecta do seu dedo lá do pé até o seu cerebelo, entendeu? Então não tem como a gente fugir disso mais. Então a pessoa ainda que fica nesse paradigma, cara, tá fadado a ter poucos resultados, entendeu? Porque não tem como. Existe uma globalidade, existe uma tensigridade, uma biotensigridade no nosso corpo que tem que ser respeitado, porque às vezes você mexe aqui e daqui a um pouquinho o cara sente lá no joelho, você mexe no joelho, daqui a um pouquinho sente na cabeça. Isso é explicado pela fáscia, porque a fáscia, ela é principalmente a fáscia profunda, ela é um tecido de transmissão de força. Então é ela que transmite a força para o seu corpo. Então, se eu mexer no seu pescoço, se você chegar lá para mim e falar que eu estou com um torcicolo, provavelmente eu não vou mexer no seu pescoço, eu vou mexer na sua barriga. Aí a pessoa olha e fala, que é isso, né? Fala, mas a dor é no pescoço. Até nesse livro do Trilhos Anatômicos, ele tem uma frase que é ótima. Ele fala assim, a vítima não grita, não, o ladrão não grita, quem grita é a vítima. Né? Quem grita é a vítima. Realmente, o seu pescoço é a vítima. Eu vou lá, eu vou correr atrás do ladrão, né? Porque não está gritando. Porque como a fáscia tem esse jogo, né, essa mobilidade, o que acontece? Essas contrações e esse jogo, ela vai se adaptando e aí ela vai acabar criando uma tensão onde que está ali a estase, entendeu? Onde ela não consegue ultrapassar. Aí ela densifica e aí você tem uma dor. Mas às vezes é um outro local que está com problema, entendeu? Então, esse conhecimento é importante tanto para o terapeuta, para o fisioterapeuta, educador físico, mas também para o paciente, para ele poder entender, poxa, mas eu fiz isso e doeu ali. Não é maluquice da cabeça, isso é totalmente possível, né? E é importante que o paciente ou o cliente saiba disso, que isso pode acontecer. Tem uma história que eu conto sempre, porque foi no início da minha vida profissional, né? Uma senhora que era acupunturista e eu levei uma aluna minha que tinha uma dor crônica no joelho. Mas eu sinto essa dor desde que eu era criança, já fui ortopedista, já fiz todos os exames e a dor não passa. E eu fiz uma avaliação, né, funcional, não tinha nada que justificasse aquela dor. E levei na acupunturista, que é minha amiga até hoje, uma senhora maravilhosa. E ela olhou, que cicatriz é essa que você tem aqui na orelha? Quando eu era criança eu tinha orelha de abano e fiz uma redução. A cicatriz estava no ponto do joelho, ela foi lá, acabou maravilhosamente, que milagre, né? Acabou minha dor no joelho. Não é milagre, é ciência. Pois é, mas o que eu estou falando para exemplificar o quanto o nosso corpo está conectado de uma forma que para quem não estuda essa área, ou da acupuntura, ou da própria fáscia, não tem ideia da conexão. Da conexão, pois é, e eu acho que está na hora de a gente olhar para isso de uma outra forma, sem também misticismo, sem uma coisa, sabe, de outro mundo, esotérico, bruxaria. Não existe de nada de bruxaria, não existe nada esotérico. Existe ciência, existe anatomia, algo que existe sim um padrão energético dentro do nosso corpo e fora do nosso corpo. Isso já, a gente não tem mais discussão nisso. Só que o que está dentro do nosso corpo essa energia que mora dentro do nosso corpo, que pertence a esse corpo, é uma energia causada pelo mesmo movimento das nossas células. Porque uma vez que você tem movimento, você tem uma geração de energia. E essa energia vai somando, criando uma conexão e vai permeando aí por esse tecido facial. Então, e como o tecido facial se conecta com tudo, né? Então, o que você pensa, o que você sente, vai reverberar no seu corpo, né? Você vai experimentar isso no seu corpo. Não tem outro caminho, porque é como tem paciente que chega assim, mas tira isso de mim. Não tem como tirar. Você precisa entender
para você você precisa entender, se entender, né? E você conduzir da melhor maneira, né? Exatamente. Esse entender permeia por vários âmbitos, desde o cognitivo, como o sentimento e também corporal, porque você precisa entender como que isso se manifesta no seu corpo. Então, eu acho que a fáscia nos traz, nos apodera, entendeu? De muitas coisas que estavam muito místico, muito tipo... né? Tipo livro de autoajuda, né? Você é aquilo que você pensa. Não, você é realmente aquilo que você pensa, porque tem um tecido conjuntivo que conecta tudo. Exatamente. Né? Tem uma explicação, né? Tem uma explicação. Ei, não, menos. Vamos lá, existe uma explicação e aí cada vez mais até a própria neurociência está chegando e explicando muitas coisas também para a gente. Mas a gente também tem que olhar para o tecido e falar, caramba, hoje a gente tem estudo facial, da fáscia, eles estão estudando câncer. Então, olha o que nível que está isso, entendeu? Então, assim, é muito amplo ainda, tem muita investigação. Não, e faz sentido, né? Sim, total. Val, faz todo sentido. Para mim faz todo sentido. Né? Que a doença seja o que Paracelso falou, é uma única doença. Ele chamou de congestão, mas não deixa de ser, né? Quando você tem lá uma doença que reduz a viscosidade de um tecido com essa importância... Né? Uhum. E trazendo aqui para os nossos estudos, né, que você já está no início, mas eu já estou mais da metade, já terminando. Paracelso falou isso, mas Reich já falava da estase, da congestão, justamente nesse sentido. E aí, depois, quando você lê tudo que ele escreveu e tudo que ele estava falando, onde permeia o orgone, na fáscia, entendeu? Para mim entendeu? Eu como estudante, eu como admiradora, eu como também da área, né, de fisioterapia e de toda a parte de anatomia, hoje eu entendo como funciona, tá? Eu, Valquíria, pelos meus estudos. Eu não tenho... Seus instrumentos, né? Pelos meus instrumentos. Eu sou da área de reabilitação, né? Da reabilitação neurológica. E a rede perineural, né? Hoje já tem uma linha de pesquisa falando que as doenças neurodegenerativas têm a ver com a perda da neuroglia. O que é a neuroglia? É uma proteína que está dentro da face. Exatamente. Né? Então, as doenças neurodegenerativas também têm a ver com um aumento da viscosidade dentro dessa área, muito possivelmente. Sim, né? se aumenta a viscosidade. Todo mundo fala, não, o que acontece nas doenças neurodegenerativas, se todo mundo vivesse 150 anos, todos morreriam de Alzheimer. Porque é uma doença que ninguém explica, né? Pois é. Talvez aí esteja a explicação, né? Pode, porque você, além dessa condição, você também tem uma questão que influencia muito, que é o pH. Tá? O pH, hoje, o estudo do câncer na face está permeando por esse meio, tá? Porque eles pegaram o que compunha essa estrutura, que era colágeno, elastina, ácido hialurônico, mitrina e outras substâncias fundamentais, e foram estudando cada uma delas. Então, cada um desses estão gerando estudos para as doenças. E tudo isso está na fáscia. Entende? Então... não dá mais para olhar a doença apenas a doença. Você está olhando o sintoma, né? Isso. Não dá para olhar a doença apenas a doença, né? Tem todo um contexto aí, alimentação, a água que a gente bebe, nós deveríamos beber a água corrente, né, do rio. Nós fomos criados, aí muda completamente o formato da água, aí já é uma outra... Sim. Aí eu falo assim, gente, não, eu só quero pensar no que eu posso lidar, o que eu não posso lidar, eu não quero pensar, não quero nem saber. Pois é. Reconstrução da água.
Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a pensar em várias coisas que a gente faz na nossa vida, de alimentação, da nossa própria hidratação. Tem um estudo muito interessante, depois quem quiser, tiver interesse, pode me passar um direct que eu posso compartilhar. Um estudo muito interessante sobre o açúcar e a fáscia. O açúcar altera drasticamente o pH. Né? Então, essa desestruturação do pH, ela causa uma desorganização no tecido facial que vai reverberar vários sintomas, tá? Eu tenho um estudo bem legal, bem robusto, que já fala sobre isso, e eu acho interessante a gente olhar, né? Então, eu acho que não dá mais para a gente pensar se você está com uma dor na lombar, se você está com dor no joelho, se você está com dor no ombro, não tem como você olhar só para a sua estrutura. Você olhar só para o joelho, ombro, só para isso. Só para a estrutura. Exatamente, não tem como, tá? Então, se você é um esportista e você está treinando, não tem como mais você ficar só fazendo treino muscular. Você precisa agregar nos seus treinos também o treinamento facial, né? Tem como a gente avaliar. Hoje a gente tem instrumentos, eu faço lá na clínica, e é uma bandeira que eu levanto, né? Que o que há necessidade de você se preparar e você fazer uma avaliação de como que está seu estado geral. Será que você precisa de 10 minutos de treinamento de fáscia? E você precisa de 20 de força? Equalizar isso, ter um equilíbrio. Será que você já pode fazer reabilitação de força, potência e antes de fazer isso aqui? Tem pacientes que eu trabalho essa reabilitação facial, a mobilidade, torções, tipo assim, quase um mês ou 15 dias, para depois ele entrar para um trabalho de força. Eu falo, o que você quer? Você quer voltar a correr? Você quer voltar a nadar? Você quer voltar a dançar? Qual é o seu desejo? Vamos ver como que você está para que você possa fazer isso. Né? Tudo é possível. Você pode dançar, você pode correr, você pode fazer isso. Mas como você está hoje? Qual é a estrutura corporal e emocional? Se prepare para isso, né? E emocional. Eu achei muito engraçado uma live que você fez, que você falou, gente, eu já não sei nem mais o que eu estou fazendo. Né? Não, eu não sei mais o que eu estou trabalhando. Cara, eu falei, cara, eu também estou me sentindo assim. Olha que eu estou no início ainda do estúdio Reich. Mas eu também me sinto assim. Eu falei, gente, eu não sei mais o que eu estou avaliando. Eu estou olhando para esse sujeito aqui, eu estou vendo o quê, né? Pois é. Você sabe que eu estava conversando com o Marcos essa semana, eu falei bem assim, eu tô nesse permeando por essa sensação de, tipo, de perdido, não é de perdida, mas eu falo, o que eu estou fazendo? Eu sei que eu estou fazendo, lógico que eu sei que eu estou fazendo, mas são tantos, eu permeei por tantos caminhos, eu tive de passar por tantas coisas, porque minha curiosidade era tanta, né, que não me satisfazia só a reabilitação e ver um joelho, né? Logo quando eu saí, me formei, eu caí na reabilitação esportiva, fiquei 10 anos, né, trabalhando com reabilitação esportiva, com atletismo, que me deu muito material para eu estudar um movimento hoje, né? E aí depois fui para dor crônica, enfim. E aí a dor crônica eu fui obrigada a entender o que o diabo de emoção tinha a ver com tudo isso, desde lá quando eu saí, porque eu estava olhando para isso desde lá dos meus atletas, né? Então, quer dizer, são 23 anos de pesquisa. Então, eu já fui, e eu sou daquelas que eu gosto de ir na fonte, né? Então, o cara, quando eu comecei a estudar em 2007, lá faz, eu falei, cara, quem está estudando isso? Não tinha material aqui no Brasil. Né? Então eu falava com as pessoas não sabiam o que eu estava falando, né? E eu falei, cara, eu fui buscar tal, enfim. E aí eu sou cara de pau, mandei um e-mail lá pro cara, o cara me respondeu, eu falei, caraca, é pra lá que eu vou, entendeu? Então eu tive isso. Aí eu fui lá, a família Esteco foi o que me deu o maior suporte na parte do tecido facial. E eu permeei para os outros autores, estudei com vários outros, mas foi o meu, sabe, a base onde que eu construí muito desse conhecimento que eu tenho facial. Então, são muitos caminhos, né, Ana? Então a gente começa, e aí
você começa a agregar tudo e aí vê vai, que vai pensando, né, Val? Vai pensando. E como é que você foi parar no AMV? Só curiosidade. Gente, Centro AMV, Centro de Análise do Movimento. Olha só onde eu e a Val estamos, né? Não, você esqueceu movimento vivo. Movimento vivo. Foi atrás do vivo que eu fui, entendeu? Foi atrás do vivo que você foi? Foi. Então, eu me deparei nessas minhas andanças de saber sobre, estudando muito os receptores de percepção, eu caí e quis entender um pouco mais, né? E aí, num dos livros que eu estava estudando, citava William Reich. Eu falei, quem é esse William Reich, né? E aí foi discípulo contemporâneo de Freud. Aí começou aquela história, eu falei, ixi, Maria, eu já tinha estudado, já tinha feito um curso de psicanálise uma época, enfim. Mas eu falei, aí retomei. E aí eu peguei um livro e comecei a ler. Eu falei, cara, isso aqui, ele tá falando o que eu preciso, é disso aqui que eu preciso, né? Eu olhei para aquilo, eu falei... Era isso que estava faltando, né? Que estava faltando. E aí eu peguei e falei, caramba, e eu comecei a conversar com várias pessoas fora daqui, sempre quando eu remetia a esse assunto da parte emocional, com meus amigos de fora, eles ficavam olhando para mim com uma cara meio assim, sabe? O que você está falando? Os únicos que não olhavam meio assim era o pessoal, né, a galera lá do Rolfing, que tem mais uma pegada, né, mais nesse sentido, mais o pessoal do Bondes e outra galerinha que olhava mais para essa parte sensorial da face. Mas não chegava aonde que eu queria, no cerne, sabe? Da onde que eu achava que era. Eu falei, não, existe mais, eu preciso saber. E aí, quando eu me deparei com a análise do caráter, que é o nível básico, eu li achando o máximo. E depois que eu fiz a formação, eu vi que eu não sabia nada, né? Porque quando chega lá na formação, eu falei, caraca, parece que eu nem li o livro. Porque eu li com uma outra visão. Eu passei por isso também, porque foi o primeiro livro que eu li antes de iniciar a formação e agora eu estou relendo, estudando, né? E aí eu falei, gente, é outro livro. E aí são vários caminhos, né, que a gente vai agregando, mas sempre na curiosidade, o que eu gostei de Reich e outros autores, a gente está falando de Reich aqui por conta da formação, mas o que eu gostei é porque ele saiu da parte mecanicista e foi para a área biológica. Ele tinha o mesmo interesse que eu. Como que é a vida? Como desenvolve a vida? Com esse movimento vivo? Porque eu sempre olhei o movimento e tinha diferença de movimento quando eu olhava, quando um movimento era mecânico, que hoje eu chamo de mecânico, e quando era um movimento vivo. Vivo é quando você vê a fluidez, sabe? Você não vê aquele ritmo travado. Aquela rigidez, né? O movimento acontece, né? Acontece, exatamente. E aí eu me interessei muito, eu fui para dança contemporânea, fui ler Laban, fui ver um cara que tem um conceito muito legal, que é do Gaga também. Eu fui explorar isso, mas eu falei, deixa eu ver. E acabei indo também para arte, acabei indo para dança contemporânea. Então eu fiquei viajando em vários... Capoeira é lindo. E eu fiquei só observando, eu queria entender como era aquilo, entendeu? E aí depois, no ano passado, voltei de novo, eu estava um pouco afastada da parte dos atletas, aí o ano passado eu voltei de novo, e aí eu fui convidada para acompanhar um atleta para fazer um Ultraman no Havaí, e aquilo me foi uma experiência incrível, porque não foi pelo treinamento físico, porque eu entendi que era mais do que um treinamento físico. Ali tinha algo que era muito mais mente, muito mais emoção, muito mais emocional, né? Como que você tá? E ali foi cara, eu nadei de braçada, porque na hora que eu vi aquele porrada de atletas reunidos e tinha um cara lá que foi o primeiro Ultraman que fez, eles estão festejando lá, 70 anos de idade, eu falei, cara, eu quero conhecer esse cara, eu quero falar com ele, quero entender qual é o diferencial dele, né? Exatamente. Então, essa sempre foi minha curiosidade. Eu sempre quis entender um pouco do comportamento humano, da estrutura humana, o quanto que a gente é capaz, né?
E é muito lindo. E quando você olha, quando eu olho para isso tudo e vejo a conexão disso com todo o meu estudo facial, eu falei, cara, olha quanto tempo eu precisei caminhar para chegar a essas conexões todas, né? Então, o quanto que a vida foi te levando para um caminho e que você agora está conseguindo fazer todo o link através de um cara genial que mostrou um trabalho aí, deixou um legado incrível aí pra gente poder aperfeiçoar agora, né? E aí agora a bola tá com a gente, né, Val? Pois é. Agora vamos pesquisar, porque ele deixou um legado forte, né? E hoje nós temos um material na mão, muito mais do que ele tinha, né? Ele deixou um material lindo, um legado lindo há 100 anos atrás. Eu acho que a gente tem a obrigação de levar esse legado adiante. Sim, né? sim, com certeza. E contribuir mais. Não, e cada vez mais isso está me impulsionando, né? Então, cada vez mais que eu pesquiso, eu vejo que eu estou num caminho que está coerente com o que eu quero, entendeu? Eu não costumo falar que se está certo ou estou errada. Está coerente com o que eu penso, o que eu entendo como saudável, né? Então, está sendo saudável para mim, provavelmente vai ser saudável para quem está comigo, ou seja, o meu paciente, o meu aluno. Então, o ano passado a gente chegou até a montar uma estrutura que eu ia costurar tudo isso, eu costurei tudo isso, né? E a gente ia expor isso de uma forma mais didática, né? Então, eu macerei mais ou menos 23 anos de tudo por onde eu percorri e reduzia isso para um curso para poder passar para as pessoas, de uma forma que não precise andar e andar tantos anos, né? Todas as horas que eu... Andar tantos anos. Exatamente. E não que isso não seja legal, eu acho que mas pode ser partir daqui, né? Porque eu fui até aqui, de repente a pessoa pega daqui e vai mais, entendeu? E às vezes o que acontece é o seguinte, a vida é isso mesmo, são os encontros para você não ter que ler tantos livros, né? Sim, demorar tanto tempo, você encontra uma pessoa que é por isso que eu tenho feito essas lives, né? Porque eu conheço tanta gente legal, com tanto conteúdo legal, tão estudiosos. Eu falei, gente, eu tenho que levar isso para as outras pessoas. Dividir a sorte que eu tenho de conhecer profissionais maravilhosos, incríveis, com tanto conteúdo e passar isso, né? Agora, num momento tão difícil, um momento em que a gente pode aproveitar para estudar, para aprender, para se conhecer, para aprender a respirar, para aprender a se movimentar. Né? Com certeza. Eu acho que movimento é vida. Esse é meu lema. Né? O movimento, a face faz parte do movimento. A gente não, eu costumo falar, não é movimento só físico. Né? É movimento para a vida, o que você está fazendo. Né? Então, o movimento, a célula tem movimento. Né? Nós somos movimento, o nosso corpo é movimento. Pensa que eu sempre, quando penso em movimento, eu não penso numa pessoa fazer um movimento. Engraçado isso, né? Eu penso em célula, em átomo, em movimento. Olha que louco, né? A pessoa, eu penso vários átomos fazendo movimento e criando uma grande sinergia de energia e o negócio vai expandindo. Eu falo, cara, sou eu que penso assim, porque a pessoa quando fala em movimento... Não é só você. Não é só você que pensa assim, não. Eu falo assim, gente, o mundo está em movimento, não dá para ficar parado não, velho. Igual andar de bicicleta, né? Você vai cair, vamos movimentar junto, vamos achar aí um ponto de encontro, né? Em comum, não só na humanidade, mas com o universo, né? Achar esse ritmo. E o movimento nos dá o movimento nos dá essa possibilidade de nos sentir vivos, nos dá o sentido da vida, nos dá energia para a vida, né? É só você... Val, tá acabando aqui. Temos 30 segundos. Ai, gente. Obrigada a todos. Vamos marcar outra. Vou marcar outra. Muito obrigada a todos.
todos. Sempre que mandar direct, pode mandar. Eu estou aqui para responder. E foi um grande